Salve galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Thiago, seu Clico na área. Assim como o Adrielso aqui atrás de mim, a torcida botafoguense e todos que comandam ao glorioso, até mesmo o John Textor, mesmo sem querer admitir, voltam a se preocupar com o rebaixamento. O time vem tropeçando seguidamente no Brasileirão. Isso vem causando transtornos a todos que fazem do Botafogo um dos clubes mais tradicionais do país. Vamos à matéria, galera. Botafogo começou bem o Brasileirão e chegou a ficar próximo da liderança nas rodadas iniciais. E por vezes se aproximou de se tornar o líder da competição. Mas a realidade bateu a porta e o clube carioca agora vive a sua luta, que se resume a fugir da zona de rebaixamento. A derrota para o Flamengo nesse domingo, por 1-0 no estádio do Engenhão, deixou o time em 14º lugar e já são 11 fracassos em 24 jogos. Com 27 pontos empatando com o Ceará, que está em 15º, o Botafogo vê a distância diminuir para o rival que ocupa a 17ª posição. O Cuiabá agora com 25, mesma pontuação do Coritiba, que está em 16º, na sequência Avaí com 23 e Atlético Goianiense com 22. Também brigam para evitar o descenso à zona do rebaixamento. A situação do Lanterninha Juventude, que perdeu a partida nesse momento pelo placar de 4-0 junto à equipe do Juventude, segue aí inalterável. Juventude provavelmente será o primeiro a cair para a segunda divisão. Na próxima rodada, o Botafogo enfrentará a equipe do Fortaleza fora de casa. A equipe cearense é a única que tem 100% de aproveitamento no segundo turno da competição. Apesar da irregularidade de resultados ruins em série, o Botafogo ainda conta com o apoio de boa parte de sua torcida. Ciente de que o principal objetivo na temporada de 2022 é então a sua permanência na elite, esse apelo vem sendo feito reiteradamente pelo bilionário norte-americano John Textor, investidor que detém a maior fatia da SAF, a Sociedade Anônima do Futebol. Esperamos que todo torcedor alvinegro que tenha caráter e vergonha na cara não apoie esse bando de vagabundos que entram em campo, principalmente ao senhor Luiz Castro, técnico de zona, que não é treinador de fato. Por falar em treinador de time de zona, esse vagabundo aqui atrás de mim, Botafogo, segundo a opinião de comentarista, crê em erro de avaliação do Botafogo ao trazer o Luiz Castro. Talvez o treinador brasileiro estivesse mais acostumado com o nosso caos. O Botafogo tem Luiz Castro como treinador em um projeto de longo prazo para a SAF alvinegra, e tem John Textor como acionista. Para o comentarista Ricardo Gonzalez no Sport TV News, ter contratado o português pode não ter sido a opção ideal para o alvinegro. Tem vários cenários negativos. Se fizer recorte dos últimos 10 jogos, teve uma vitória, são 6 derrotas, 18 pontos disputados sem conquistar nenhum. Se você olhar abaixo do Botafogo, tem o Ceará, que joga futebol melhor. O Atlético Goianiense, apesar da zona de rebaixamento, também são times que podem ultrapassar. Aí acho que houve erros de avaliação. Os treinadores europeus, de maneira geral, não sabem trabalhar com o caos que é o futebol brasileiro. São forjados para o início de temporada, pré-temporada, montarem elenco e ajustar até fases decisivas. Luiz Castro chegou no meio do caminho, chegando um jogador por semana. Não há cenário positivo no momento que foi trazido Luiz Castro, dentro de perspectivas de trocar o pneu com o carro em movimento. Talvez um treinador brasileiro tivesse mais acostumado, argumentou Ricardo Gonzalez, que prosseguiu. Contra o Juventude, o Botafogo foi muito melhor, deveria ter ganho o jogo, mas não ganhou. Marçal e Adrielso falharam, hesitaram. Concordo que estão tendo evolução, que o modelo de gestão dentro do conceito de criar a escola é bacana,
mas o Campeonato Brasileiro é muito difícil. Uai, seu app de vídeos curtos. Conciliar isso com não cair é muito difícil. Não sei se será possível, alertou. Após a derrota para a equipe do Flamengo pelo placar de 1-0 no clássico pelo Campeonato Brasileiro, o time de Luiz Castro ficou a 2 pontos da zona de rebaixamento. Ricardo Gonzalez acredita em um futuro promissor, mas lembra que a permanência na Série A é fundamental para que isto ocorra. Só para o torcedor não ter dúvidas que não sou pessimista, não tenho dúvidas que, se mantendo filosofia e treinador, trazendo nomes de qualidade, o Botafogo vai ter um ano de 2023 muito bom. E se isso for mantido, em 2024 vai muito bem, com perspectivas de grandes conquistas. Minha dúvida é no GAP, até fazer esses ajustes. Está sendo construída uma baita máquina, um carro de Fórmula 1. Minha dúvida é se em 2023 vai ser na Série A ou na Série B, finalizou o jornalista. Para ilustrar o quão errada foi a escolha por esse treinador imbecil, o Luiz Castro, matéria do Fongonet fala a respeito do que disse em entrevista coletiva o treinador alvinegro Luiz Castro, que justifica a saída do seu artilheiro, único jogador que produz vitórias para o time, o seguinte: para ganhar minutos no Estoril, abre aspas, não podemos ter elencos de 60 jogadores, mas se dos 60 apenas um produz, é melhor você ter 120 e ter dois que definam o jogo do que não ter nenhum em 30, na minha opinião, tá, seu Luiz Castro? Erisson está de malas prontas para atuar por empréstimo no Estoril de Portugal. Essa decisão gerou uma insatisfação na torcida do Botafogo, após mais uma derrota agora diante do Flamengo neste domingo pela 24ª rodada do Brasileirão. O técnico Luiz Castro tentou justificar a saída do El Toro e enumerou justificativas para que tal decisão fosse tomada pelo Departamento de Futebol do Glorioso. Não podemos ter duas verdades. Não podemos ter a verdade que há um mês atrás vocês diziam que era bom contratar um 9 e hoje a verdade já ser outra. A honestidade intelectual deve fazer parte de nós. É verdade que há um mês atrás dizia-se que precisávamos de um centroavante e que o Erisson não estava produzindo. Não tinha isso, aquilo. Essa era a análise de vocês. A verdade é que chegaram Tiquinho Soares, lesionado, e Júnior Santos, que fez um gol e nada mais. E ainda temos o Matheus Nascimento e o Erisson. Havia que se tomar uma decisão. 4 noves para uma equipe é demasiado. Para qualquer equipe do mundo. Na análise entendeu-se que o Erisson necessitava em muito tempo por minutagem de jogo. A Europa poderia dar esse tempo de jogo a ele. E aqui poderia ter esse risco de ele não ter esse tempo de jogo. Iniciou. Luiz Castro continuou a resposta elogiando a capacidade do Estoril de trabalhar com centroavantes e espera ter um Erisson melhor quando voltar no meio do ano que vem. Será mesmo? Será que Erisson se dará bem num futebol ridículo que em nada produz grandes dificuldades para centroavantes? Apenas faz deitar em berço esplêndido atacantes que eram medíocres, medianos ou razoáveis num futebol onde não se tem perspectivas de crescimento, pois jogar no Benfica, jogar no Sporting Braga ou no Porto é deitar-se aí no conforto. Afinal de contas, só esses 3 times em Portugal são os que decidem campeonatos. Se o Erisson for para o Estoril e de fato for campeão, vocês acham mesmo que o Erisson terá vontade de voltar para o Botafogo após ser relegado pelo treinador que deveria dar apoio para que ele aqui produzisse o suficiente para se tornar ídolo da torcida? Será mesmo que esse incompetente aqui atrás de mim na foto tem condições de montar um elenco que possa fazer sombra a equipes de Flamengo, Palmeiras, Corinthians, dentre outros aqui no país, e que cada vez mais as suas desculpas esfarrapadas
estão se perdendo, fazendo com que o Botafogo abrace a Série B? Eu acredito que não. É isso, galera. Tamo junto.